Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos jovens. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vai participar do projeto TV Digital, em parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O objetivo é explicar para a população sobre o funcionamento e os benefícios da tecnologia digital de transmissão do sinal de televisão aberta. A Secretaria de Trabalho e Renda divulgou quase 3.500 vagas de emprego e também de estágio e jovem aprendiz em todo o estado do Rio de Janeiro. Saiba como se candidatar. A taxa de desemprego no país recuou 0,45% no terceiro trimestre deste ano. Os dados são da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Foram abertas nesta quarta-feira as inscrições para o cadastro em creches municipais de Três Rios. O prazo se estende até o dia 8 de dezembro. E é claro, os destaques da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de apresentar políticas públicas voltadas aos jovens. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais Facebook e YouTube, onde você é convidado a comentar, curtir e compartilhar a nossa programação. A gente começa a edição de hoje, claro, agradecendo a presença também daqueles que nos acompanham em Três Rios, Teresópolis, Patidoféries, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Além disso, a gente vai trazer já logo no início da edição de hoje a atualização em relação à energia elétrica aqui no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente em Petrópolis. A gente sabe que desde o último sábado, diversas localidades e diversos municípios do estado do Rio tiveram problemas aí para o restabelecimento da energia elétrica. Entre eles, São Gonçalo, Maricá, Niterói e Petrópolis foram os municípios mais atingidos. O nosso repórter, o Wellington Daniel, ele está aqui no estúdio com a gente, até porque a Enel divulgou um vídeo solicitando desculpas. É isso mesmo, Wellington? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A Enel divulgou um vídeo hoje cedo pedindo desculpas aos clientes atingidos, por essa falta de energia que em muitos lugares ultrapassou 72 horas. Hoje de manhã nós ainda recebemos relato, por exemplo, de moradores do Bingen que estão com a luz em apenas uma fase e a Enel então divulgou esse vídeo pedindo desculpas. Segundo a companhia, 99% dos clientes que foram atingidos em toda a área de cobertura, lembrando, a Enel tem 66 municípios aqui no Rio de Janeiro. Então desses, 99% dos clientes que moram em todos esses municípios já tiveram a energia restabelecida. A gente tenta sempre um contato com a Enel para perguntar, olha, tá bom, 99% em toda a área de cobertura, mas quantos são aqueles que foram restabelecidos em cada município, os dados de cada município? Por exemplo, aqui em Petrópolis, quantos são os clientes de Petrópolis? A Enel informa que não tem esses dados. Então é bem complicado mesmo essa falta também de transparência para a gente saber exatamente o que está acontecendo, Richard. E a gente vai então agora assistir esse vídeo. Esse vídeo é do diretor operacional da Enel. Ele é o José Januário de Oliveira e ele então fala sobre o atendimento da companhia a essas ocorrências. A Enel Rio se solidariza com todos aqueles clientes que ficaram sem luz nesses últimos dias. Pedimos desculpa pelos transtornos causados. Estamos com mais de 900 equipes em campo atuando para a normalização total de todos os clientes. 99% desses clientes já tiveram seu serviço normalizado. E agora estamos trabalhando para que esse 1% tenha, no menor tempo possível, o restabelecimento da energia em suas casas.
Os defeitos foram em pontos muito espalhados em todos os municípios e isso gerou um tempo maior de reparo. Mas não descansaremos até que todos os clientes tenham 100% do serviço restabelecido. A gente agradece, né, Wellington, até pelo envio do vídeo. A Enel, de alguma forma, até responde todos os nossos pedidos, mas existe um velho ditado, né, Wellington, até que você comentou com a gente logo cedo. Qual que é o ditado que você comentou? Desculpa não tira a culpa. Isso é a preocupação, né? Porque como a gente comentou ontem aqui no Correio Petropolitano Debate e também na segunda-feira, que foi um programa basicamente voltado justamente para essa questão da energia elétrica, muitos moradores perderam alimentos, né, que precisam ficar resfriados, carne, frango, enfim, entre outros, e também, por exemplo, os diabéticos precisam do resfriamento por conta da insulina, ou seja, a situação um tanto quanto delicada. Ontem, né, Wellington, a gente ainda registrou diversas manifestações realizadas não só em Petrópolis, mas também em outras localidades, interferindo, por exemplo, como a gente comentou no início do programa, em Maricá, em Niterói, afetando até RJ 104, 116, a BR 101 também, BR 040 na localidade do Contorno aqui em Petrópolis, ou alguns pontos aí que foram até necessários o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal durante essas manifestações. Exatamente isso, Richard. Nós também trouxemos essa informação no Correio Petropolitano de hoje, também no Jornal Correio da Manhã, tanto a edição do Rio de Janeiro quanto a edição nacional, e no Correio Sul Fluminense, que serviços de saúde também foram afetados. Saquarema ontem divulgou, inclusive, uma listagem de serviços de saúde afetados que precisaram ter o atendimento suspenso em algumas vezes, ou então ali ter um plano de contingência para isso. E eu também questionei a Enel, Richard, por que o plano verão da companhia não prevê uma resposta mais ágil a esses temporais. Porque, afinal de contas, temporal no Rio de Janeiro no verão, quem mora no Rio de Janeiro sabe o que acontece. A gente sabe que estão mais intensos por causa das mudanças climáticas, a gente sabe que estão mais frequentes por causa das mudanças climáticas, mas que acontece, isso já é de muitos anos. Principalmente aqui em Petrópolis, a gente já tem essa preocupação com as chuvas há muitos anos. Então, eu questionei a Enel sobre isso e eles enviaram também uma nota em que eles afirmam que o Plano Verão prevê ações para atuação em situações de baixa, média e alta complexidade. Segundo eles, né, no temporal do último sábado, os ventos ultrapassaram 60 km por hora e houve um grande volume de árvores e postes, além de telhados e objetos lançados sobre a rede. Obviamente, a gente sabe que realmente foi um temporal muito forte, ventos muito fortes, mas a resposta tinha que ser mais ágil. E aí eles falaram então que reforçaram de forma significativa, né, as equipes em campo e também horas depois do temporal, não especificaram quantas horas depois, mas falaram que horas depois do temporal, cerca de 30% dos clientes já estavam com a energia restabelecida. E diz que então depois a distribuidora priorizou os casos mais sensíveis, né, que são as unidades de saúde, escolas e também clientes eletrodependentes. Bom, a situação é essa, mas vale ainda ressaltar aqui para você que está nos acompanhando o seguinte: o Plano Verão, ele é importantíssimo, claro, é importante ter o reforço das equipes, mas um ponto e eu comentei isso ontem aqui no programa, é a prevenção. Esse Plano Verão, pelo que a gente entende, é um trabalho paliativo. Vamos reforçar as equipes, caso dê algum problema, temos uma equipe para fazer esse atendimento. Por que não fazer o mais fácil de realizar ali um serviço de prevenção de podas adequadas das árvores, seja por meio de uma parceria, um convênio com a prefeitura, seja de Petrópolis ou dos outros municípios, para evitar justamente que galhos, árvores caiam em cima da fiação, né, e rompem ali os fios e gerem essa preocupação toda, essa falta de energia elétrica para diversos moradores. É um trabalho que pode ser articulado com outras secretarias dos municípios. Aqui em Petrópolis nós tivemos esse exemplo. A prefeitura não montou o gabinete de crise horas depois por conta justamente do problema. Por que isso não foi feito antes?
É uma questão, né, de se perguntar por que isso não foi feito antes. Se já temos esse período, se os alertas, nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate, inclusive entrevistas com meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando que esse final do ano, por conta do fenômeno El Niño, nós vamos ter sim um calor mais intenso, consequentemente as chuvas serão mais fortes, justamente por conta daquela massa de calor que a gente tem em algumas determinadas regiões. Por que isso não está sendo feito, analisado, estudado, conversado? Parece que não há um interesse de fato ali para amenizar esse tipo de situação que, como a gente até comentou, Wellington, poderia sim ser feito de uma forma mais eficaz, com atendimento mais rápido, mas também com um trabalho preventivo. Eu acho que no ponto que a gente está, Richard, principalmente depois de todos os alertas dos especialistas em relação às mudanças climáticas, seja nessa questão da energia elétrica, seja numa questão de uma tragédia, não dá mais para só colocar a culpa, foi um volume de chuva acima do esperado. Porque a gente já sabe que a chuva vai ser acima do esperado e a gente já sabe que ela vai acontecer. Então é como você falou, tem que realmente trabalhar com prevenção. Bom, a gente vai continuar acompanhando os casos e também trazendo atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate e também ao longo da nossa programação. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Mudando de assunto, o edital do concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, foi anunciado pela Prefeitura de Petrópolis durante solenidade na tarde da última terça-feira na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, é o prédio anexo ali ao Palácio Sérgio Fadel, a sede da Prefeitura. O edital será publicado no Diário Oficial da União nesta semana. As inscrições têm início no dia 25 de novembro e seguem até o dia 28 de dezembro e devem ser feitas por um link que vai estar disponível no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br. Vale lembrar que ele vai estar disponível, como a gente comentou, e também é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição e que também deve ser feito pela internet de 8 da manhã do dia 23 até as 11 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro, ou seja, 2 dias aí para quem quiser solicitar essa taxa de isenção. Foram abertas nesta quarta-feira e seguem até o dia 8 de dezembro as inscrições para as vagas das creches municipais de 2024 em 3 Rios. Vai ser feito um cadastro então para alunos de creche de primeira matrícula de 6 meses até os 3 anos de idade, ou seja, o berçário e creche 3. As inscrições serão feitas no auditório da Secretaria de Educação, que fica no edifício empresarial Américo Silva, no 7º andar, na rua Maestro Costa Barros, de 8h30 da manhã até 1h da tarde. Os pais ou responsáveis devem levar cópia da certidão de nascimento, o RG do responsável e também o comprovante de residência. Caso possua algum critério de prioridade, é importante levar o documento comprobatório, como, por exemplo, de vulnerabilidade social, o documento que comprove ali que a família é assistida pelo Ministério Público, ou CRAS, ou CRES, ou até mesmo o Conselho Tutelar. Além disso, de trabalho, os pais ou responsáveis legais que possuam jornada de trabalho podem apresentar a carteira de trabalho assinada. Além disso, holerite, contrato de trabalho ou até mesmo uma declaração do empregador. Aquelas pessoas que também têm o Auxílio Brasil devem levar então um documento atualizado que comprove o benefício. Além disso, aqueles que têm cadastro ativo no CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ou até mesmo doença crônica, também devem levar aí o laudo médico especificando a doença crônica do responsável ou também da criança. Mudando de assunto, a Black Friday está chegando e promete movimentar intensamente o comércio em Petrópolis neste ano, com 9 em cada 10 consumidores locais planejando participar do evento. Foi o que revelou a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL. Os dados indicam um aumento significativo de 9% em relação ao ano anterior, com 87% dos entrevistados prontos para aproveitar as oportunidades de desconto que serão praticadas no dia 24 de novembro. Os consumidores também estão de olho no Esquenta Black Friday, que antecipa as promoções. Dentre as motivações de compra, 62% dos consumidores buscam adquirir produtos
que já estavam em suas listas de necessidades. Enquanto isso, 27% planejam antecipar suas compras de Natal. Além disso, 11% veem a Black Friday como uma chance única de aproveitar as promoções, mesmo sem uma necessidade específica. O destaque vai para a disposição dos consumidores em aumentar os gastos neste ano, com 45% planejando gastar mais na Black Friday e, em contrapartida, 24% pretendem gastar menos, enquanto 31% vão manter o mesmo padrão de gastos do ano passado. As roupas lideram a lista dos produtos desejados, viu? Com 46%, seguidas pelos calçados com 39%, cosméticos e perfumes com 27% e depois, em seguida, os eletrodomésticos. Quanto às formas de pagamento, 69% devem optar aí por comprar à vista, sendo o Pix a escolha de 48% deles. As lojas físicas continuam atraindo a maioria dos consumidores com 56%, enquanto os outros 44% preferem a comodidade das compras online. Quanto ao timing das compras, 56% planejam adquirir produtos ao longo da semana da Black Friday, 30% no período do dia do evento e 14% já realizaram as suas compras na primeira quinzena de novembro. Tem uma população aí um pouco ansiosa, né, com essa chegada da Black Friday, aproveita as ofertas para conseguir. Mas, é claro, é sempre importante também ficar atento às fraudes durante esse período. Em alguns casos, é até necessário acionar a justiça. Então, muito cuidado. A gente, inclusive, está agendando uma entrevista para falar só sobre esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate. Fique atento aqui à nossa programação. A gente falou sobre a questão da energia elétrica. A Águas do Imperador informou que segue com o trabalho de recuperação e monitoramento das regiões afetadas pela interrupção da energia elétrica por conta das chuvas do último sábado. A concessionária destaca que as diversas falhas no fornecimento de energia seguem causando impacto direto no abastecimento de água e dificultando a recuperação do sistema de forma plena. O fornecimento de água será retomado gradativamente nos locais onde a energia elétrica foi totalmente restabelecida. As partes mais altas podem apresentar desabastecimento até a pressurização total da rede. A previsão é que o abastecimento seja normalizado em até 48 horas após o restabelecimento total da energia elétrica, ou seja, entre hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, dia 23. Em caso de desabastecimento, os clientes devem entrar em contato com um dos canais de relacionamento da Águas do Imperador, que tem um WhatsApp, DDD 21 97211 8084, pelo aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 742 0422, ligações gratuitas para telefones fixos, celulares e também de longa distância. A gente volta a falar sobre a questão da energia elétrica, porque após o forte temporal que atingiu aqui a cidade no último sábado, diversos bairros, como a gente comentou, apresentaram aí muita dificuldade, né, para esse restabelecimento da energia. A demora por parte da Enel em restituir os serviços vem causando grandes prejuízos à população, com reflexos diretos na economia da cidade, uma vez que bares e restaurantes tiveram que fechar e hotéis e pousadas tiveram que cancelar reservas por não conseguirem funcionar. Segundo os dados, cerca de 12 mil imóveis em diversas localidades ainda estavam sem energia até a última terça-feira. Entre os bairros mais afetados estavam Araras, Mosela, Contorno, Quitandinha, Valparaíso e o Rócio, além do Vale do Cuiabá, Vale da Boa Esperança, Retiro, Carangola, A Posse, o Centro, Bingen, Santa Mônica e também Madame Machado. Diante do quadro, o vereador Eduardo do Blog informou que está buscando aí ao PROCON uma cooperação para orientar a população a pleitear seus direitos, e para isso ele tem requisitado o atendimento do PROCON nos pontos afetados por meio de unidades móveis, além do ponto já estabelecido no centro da cidade. A Enel Rio se solidarizou com os clientes e informou, né, por conta dessa situação toda deles terem ficado esse período muito extenso sem energia. Além disso, pediu desculpas pelos transtornos causados após as fortes chuvas e ventos registrados na noite do último sábado. A empresa informou que mais 99% de todos os clientes afetados pela tempestade na área de concessão da empresa tiveram serviço normalizado. A empresa segue atuando nos atendimentos finais desde o último sábado
e também ocorrências originadas nos dias seguintes à chuva. O evento climático, também além da chuva, trouxe fortes rajadas de vento, descargas atmosféricas e que causou aí danos severos à rede elétrica de várias cidades fluminenses, interrompendo o fornecimento de energia ao todo. Cerca de 900 equipes estão então atuando aí na área da concessão da distribuidora para acelerar o atendimento das ocorrências remanescentes. Como as emergências foram espalhadas em diversos pontos específicos e a distribuição da rede afetou diversos pontos ao mesmo tempo, o restabelecimento do serviço ocorreu de forma gradativa, apesar de todo o adicional de técnicos atuando nas ruas. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vai participar do projeto TV Digital em parceria com a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O objetivo é explicar para a população sobre o funcionamento e os benefícios da tecnologia digital de transmissão do sinal de televisão aberta. Vão ser realizadas a partir de amanhã, quinta-feira, até o sábado, de 9 da manhã até as 6 horas da noite, atividades gratuitas e abertas ao público na Praça Baltazar da Silveira, no centro da cidade, ali na região da Praça da Matriz, Santa Teresa. Durante o feirão, o público pode então tirar dúvidas sobre a instalação e o fornecimento das tecnologias e ainda ter a oportunidade de adquirir kits digitais, ou seja, os receptores e as antenas parabólicas, com preços mais acessíveis e condições de pagamento. Ainda participa o Siga Antenado, que é um projeto de distribuição e instalação de kits gratuitos para beneficiários de programas sociais do governo federal, desde que o beneficiário possua então uma antena parabólica banda C funcionando em sua residência. Vamos mudar de município e falar sobre Volta Redonda, porque o acordo noturno foi negado pelos trabalhadores da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Quem vai trazer as informações é a nossa repórter Ana Luísa Rossi. Ana, qual que foi o resultado da votação? Boa tarde para quem nos acompanha na TVC. Empregados da CSN recusam a proposta do turno. Os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda recusaram a proposta da empresa para manutenção do acordo do turno de 8 horas por mais 2 anos. A proposta previa uma bonificação no valor de R$ 5.000, mas mesmo assim foi rejeitada. A votação ocorreu nesta terça-feira durante todo o dia na Praça Juarez Antunes, no bairro Vila Santa Cecília. Foram 1.827 votos contrários à proposta, 824 favoráveis, 2 brancos e 1 voto nulo. O acordo do turno se encerra no dia 30. É com você. Bom, a gente sai de Volta Redonda e vai a Brasília, porque tem votação importante nessa quarta-feira no Senado. A gente vai conversar com o nosso repórter, o Murilo Adjuto, porque a gente vai falar então sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC que limita os poderes dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele já está aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Murilo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Essa votação vai acontecer em 2 turnos, é isso mesmo? É isso mesmo, Richard. Assim como foi a reforma tributária, ela vai acontecer em 2 turnos e vai ser já votado hoje mesmo. Então, ontem, o requerimento que permite o chamado calendário especial, né, ou seja, uma tramitação acelerada, eliminando intervalos entre as sessões, foi aprovado ontem, e por 40 votos a 20. Para ser aprovada essa PEC, é necessária a votação em 2 turnos com apoio de pelo menos 49 senadores em cada sessão, né? Existia a expectativa de que a PEC fosse apreciada ainda ontem, porém o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, optou pela análise do requerimento do chamado calendário especial para testar se haveria a quantidade correta de senadores para aprovação da PEC. O teste foi feito pelo Pacheco e sinalizou que a PEC deverá ser aprovada sem problema na sessão dessa quarta às 2 horas, sessão no plenário, tá? Sessão plenária. Murilo, apesar da fala do Rodrigo, do presidente do Senado, também há alguns parlamentares que estão aí contra, inclusive, essa PEC, né?
Além disso, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou que essa PEC ela não é um afronto ali, inclusive aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, Richard. Ele citou ontem, depois de ter sancionado também uma PEC da descriminalização das drogas, em outra PEC que pretende limitar 8 anos aí o mandato dos ministros do STF. Apesar desses movimentos, assim como você disse, o Pacheco, antes da sessão de ontem, trouxe a discussão de que não é um embate entre o Senado e o Supremo, né? Ele citou que tratar do tema não é nenhum tipo de confronto. O que estamos pensando em fazer é o aprimoramento da legislação e da Constituição, Da mesma forma, discutir mandato para os ministros, algo que é previsto em vários países. Não é também uma afronta. Então, assim, no início da discussão sobre a PEC, o Randolph Rodrigues, líder do governo, aí a gente já passa para uma visão do governo, o líder do governo no Congresso, né, o Randolph Rodrigues, chegou a dizer que a proposta não teria apoio, né? O governo entende que esse não seria um momento para discutir avanços contra o STF, e por isso a liderança do Executivo no Senado estava trabalhando para criar uma frente de oposição ao texto, tá? O Randolph não teve sucesso na criação dessa oposição. Agora, Richard, se aprovado, o texto ainda tramitará na Câmara dos Deputados, ou seja, ela passará das mãos, claro, uma regra, né, uma lei, ela passará das mãos do Rodrigo Pacheco para as mãos de Arthur Lira, né? Ela vai do Senado para a Câmara dos Deputados, onde também precisa ser votado em 2 turnos. A PEC será o primeiro item da pauta do plenário desta quarta-feira, que vai começar a votação novamente às 2h. Perfeito, Murilo. Ou seja, daqui a pouquinho, agora 1h36 da tarde, a gente vai trazendo, então, ao longo aqui da semana, essas atualizações com a participação de vocês aí em Brasília. Murilo, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Só para você que está em casa nos acompanhando, ter o restante da atualização, o texto então vai vedar a concessão de decisão monocromática, ou seja, de apenas um ministro, e que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspenda atos tanto do presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Além disso, para você que está nos acompanhando ter toda essa informação completinha, a gente tem aqui também o autor dessa PEC, que é o Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Conselho Municipal de Esportes, abriram na última terça-feira o prazo para a entrega dos documentos protocolados dos inscritos que estão concorrendo ao Bolsa Atleta. O prazo se estende até o dia 1º de dezembro. Este programa oferece 38 bolsas com valores diversos para atletas da cidade. O programa Bolsa Atleta foi instituído em julho deste ano e consiste em apoio financeiro, técnico e material para atletas não profissionais e atletas guia. Além disso, os profissionais que representam o município em eventos oficiais municipais, estaduais, nacionais e internacionais têm prioridade. O objetivo do programa é de valorizar e apoiar atletas e para-atletas, incentivando jovens a desenvolver a prática do esporte. Em casos excepcionais, além da concessão da Bolsa Atleta, que trata a lei, fica autorizada também a concessão de apoio financeiro excepcional para o custeio de viagens, hospedagens, alimentação, transporte, inscrição em competições e demais despesas aos atletas que representarão o município em eventos esportivos. Ou seja, o prazo está se encerrando, viu? Se você vai participar, se você já tem essa bolsa, fique atento ao prazo. A taxa de desocupação do país, ou seja, a taxa de desemprego no Brasil, ela no terceiro trimestre deste ano foi de 7,7%, ou seja, caiu 0,4 ponto percentual quando comparado ao segundo trimestre. Os dados são da PNAD contínua, que foi divulgada hoje pelo IBGE. A analista Adriana Berengui comenta sobre os índices. Vamos acompanhar.
No terceiro TRI de 2023 foi observada uma queda da taxa de desocupação em nível nacional e quando analisado em termos regionais qual foi o comportamento desse indicador, né, foi observada que 3 unidades da federação também reproduziram esse comportamento de redução da taxa de desocupação. Ou seja, houve uma concentração, né, maior em algumas unidades, no caso 3, com as demais ou mantendo uma tendência de redução, mas ainda operando na estabilidade. Dentre essas 3 unidades se destaca São Paulo, cuja redução da taxa de desocupação esteve mais associada a uma redução da procura por trabalho, e nos casos de Acre e Maranhão, a retração da taxa de desocupação foi fundamentalmente impulsionada, aí sim, por uma expansão significativa da população ocupada. Obrigado, Adriana, por trazer então essa análise aqui para a gente. Como a gente falou sobre a taxa de desemprego, vamos trazer então oportunidades. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda anunciou para esta semana a oferta de 1.982 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e foram captadas em todo o estado do Rio pelo CIMI, o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte dos postos de trabalho estão concentrados nos setores dos serviços e também do comércio, e a maioria delas exige experiência anterior. Para quem procura uma chance de estágio ou de primeiro emprego como jovem aprendiz, a Secretaria divulga 1.424 vagas e que estão disponibilizadas pelos parceiros, o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e a Fundação Moody's. As vagas foram captadas também pelo Cine e estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. A parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resulta todas as semanas na oferta então dessas oportunidades de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 269 vagas de estágio nos níveis superior, médio e também técnico. Para se candidatar, basta acessar o site www.moodys.org.br. Já o CIEE colocou à disposição 1.155 vagas de estágio, sendo 671 para carreiras de ensino superior e 484 para ensino médio, técnico e também jovem aprendiz. Todas as informações sobre as vagas e também em quais setores no site ciee.org.br. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita por meio de um sistema do Cine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso é importante manter cadastro e currículos atualizados. Bom, vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira, aqui pelo menos em Petrópolis, calor, então nada melhor do que saber como que fica o tempo também para amanhã. O nosso repórter Eric Portela vai trazer as atualizações para a gente então ao vivo. Vamos conversar com ele para saber como que fica o tempo para amanhã. Eric, boa tarde para você. Vindo pelo trabalho hoje, me falaram que para o fim de semana vai ter chuva. Mas o que a gente quer saber mesmo é como que fica pelo menos amanhã. Para o fim de semana a gente deixa mais para frente. Chove ou não chove nessa quinta-feira, Eric? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, infelizmente chove. Hoje aqui em Petrópolis o dia é de elevação na temperatura. Aqui no centro da cidade, por exemplo, está bastante quente agora. Mas há possibilidade de chuva durante a tarde e noite. Os termômetros devem marcar máxima de 35 graus. Agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 23 de novembro, que é o que vocês querem saber, né? Só de olhar aqui para o nosso telão, a gente já consegue ver que o dia nas nossas cidades de cobertura será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva em todas as cidades.
Em Nova Friburgo, por exemplo, vocês podem ver que a previsão é de chuva isolada para o período da manhã e noite. Já à tarde, será marcada por sol entre nuvens. A temperatura máxima continua subindo e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol entre nuvens e chuva isolada. A temperatura mínima deve se manter estável, já a máxima vai passar por uma elevação. A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Petrópolis, esta quinta-feira será de elevação na temperatura. Mesmo com possibilidade de chuva no período da manhã e noite, os termômetros devem manter seus números altos, variando entre mínima de 18 e máxima de 36 graus. Agora pela manhã, em Paraíba do Sul, há probabilidade de chuva isolada. Durante a tarde, a previsão é de sol entre nuvens e à noite deve chover novamente. A temperatura que passa por elevação deve variar entre mínima de 22 e máxima de 37 graus. Em Partido Alferes, os ventos na cidade serão moderados e a temperatura vai passar por ligeira elevação. Há probabilidade de chuva isolada pela manhã e tarde e os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 37 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de elevação na temperatura, ventos fracos, sol entre nuvens e previsão de chuva isolada. Os termômetros devem marcar mínima de 24 e máxima de 37 graus. Richard, é importante lembrar para que, em caso de emergência, a população não deixe de ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou para a Defesa Civil pelo número 199. Tá certo, Eric. Importante então deixar o guarda-chuva aí na bolsa, na mochila, para não passar por nenhuma surpresa, seja saindo do trabalho, da escola, do curso, enfim, ou da faculdade. Obrigado pelas suas informações. A gente traz amanhã a previsão do tempo para sexta-feira. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Antes da gente terminar esse primeiro bloco, na tarde da última terça-feira, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2 homens que estavam trabalhando em um laboratório de alta capacidade voltado para a produção de drogas sintéticas, mais especificamente a anfetaminas, MDA e MDMA, e que era utilizado como adulterantes na produção do MDMA no distrito de Xerém, na região de Duque de Caxias. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas e também envolveu a apreensão de acessórios e insumos utilizados na produção das drogas sintéticas. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, respectivamente para a lavratura dos autos de prisão em flagrante e a formalização das apreensões. A investigação vai prosseguir a fim de identificar e prender mais responsáveis pela produção, armazenamento e comercialização das drogas produzidas. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para falar sobre política pública para jovem. Então não saia daí, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso,
todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente vai dar início então agora à nossa entrevista. Nós vamos conversar com o João Pedro Fraga, ele que vai abordar então políticas públicas voltadas aos jovens, falar um pouco da importância dos jovens estarem atentos aos acontecimentos da cidade. Ele que é o presidente do Conselho Municipal da Juventude aqui de Petrópolis e está ao vivo aqui com a gente no estúdio. João, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Vamos falar então sobre esse tema, um tanto quanto importante, né? É um prazer estar aqui, né? Eu começo essa entrevista com uma frase que é: nada sobre nós sem nós. Muitas pessoas querem abordar o tema de políticas públicas para a juventude sem a juventude estar no meio, sem a juventude estar presente no tema. Eu admiro muito ao TVC estar abordando aqui a juventude petropolitana, eu como um líder da juventude petropolitana, para a gente abordar esses temas de políticas públicas, eventos, também projetos que a gente está encaminhando, conferências que a gente já participou, enfim, é isso aí. Perfeito. Bom, vamos lá, vou começar. A primeira pergunta que eu quero fazer, João, é como que está hoje, então, a reunião do Conselho? Como que, por exemplo, hoje um jovem petropolitano pode participar, pode se informar a respeito do Conselho? Então, Richard, o Conselho Municipal de Juventude, ele é toda uma burocracia, porque ele tem as suas cadeiras, as pessoas são eleitas. Mas você pode participar como ouvinte do Conselho Municipal de Juventude. Você pode ir lá, sentar, se juntar a gente e dar suas propostas também, que a gente vai poder aprovar na ata, debater políticas públicas para a juventude petropolitana. Isso aconteceu comigo, eu não fazia parte da gestão do Conselho Municipal de Juventude em 2022. Eu fui como ouvinte e
Falei sobre propostas com o presidente do Conselho Municipal, que é o Jean Marcos, hoje é o atual coordenador de juventude para políticas públicas na cidade, que fez uma interligação muito boa com o Conselho e a coordenadoria, para fazer políticas públicas, para a gente juntar o poder público com a sociedade civil na política para a juventude. Maravilha. E, João, como que está funcionando, então, hoje essa articulação, você como presidente do Conselho? O que tem sido debatido nessas reuniões? Bom, nós tivemos a nossa primeira reunião no dia 13 de novembro. Eu fui minha primeira reunião como presidente. E nós debatemos sobre o Novembro Azul, que é uma de extrema importância, por mais que você não tenha a partir de 45 anos, mas é de extrema importância a gente falar sobre esse assunto. Falamos do fundo regulamentado do Conselho, que nós vamos levar esse fundo para Brasília, para a gente aumentar esse fundo e fazer políticas públicas para a juventude com um fundo regulamentado, um fundo mais alto. E também debatemos projetos. Um deles é a educação inclusiva, que eu trouxe até aqui na folha, que a gente participou da 4ª Conferência Estadual de Juventude. O projeto da educação inclusiva, ele foi relatado por mim no eixo da educação da 4ª Conferência Estadual de Juventude, onde eu abordei o tema sobre o curso profissionalizante. Eu estudo no Liceu São José de Itaipava e sou um aluno do curso profissionalizante. O curso profissionalizante, ele vai te encaminhar a fazer estágios não supervisionados, né? Não que os estágios não vão te pagar, os professores não vão te pagar, nem a escola. Não remunerado, só que ele vai te ensinar a ter todo um progresso na escola para você ajudar o seu professor, fazendo um estágio não remunerado. A partir daí, quando você sair da escola, conseguir o seu diploma de curso profissionalizante, a lei que a gente quer implementar, o projeto que a gente quer implementar, é que todos os jovens, quando acabar o curso, ter o seu diploma, seja contratado por uma escola. Para ele ajudar o professor dentro de sala de aula como um estagiário. Eu abordei muito tema também, quando a gente fala de educação inclusiva, sobre o TDAH e o autismo, né? Porque muitos professores têm entre 35 alunos dentro de sala de aula e não consegue dar uma atenção para o aluno que tem um TDAH, para um aluno que tem um autismo ou um outro tipo de deficiência, né? Então seria o necessário esse professor ter um estagiário dentro da sala de aula para ajudar ele. Esse estagiário estaria com o seu diploma e provaria ali que ele tem o seu dom para estar ensinando aquele aluno de um jeito certinho. Né? Perfeitamente. É importante a gente até pontuar dentro desse tema da educação inclusiva o seguinte: Petrópolis ainda assim tem um déficit aí em relação a cuidadores desses alunos especiais, desses alunos que têm o transtorno do espectro autista. E é importante a gente ressaltar ainda que cursos profissionalizantes são um pontapé inicial para que aquele jovem possa iniciar no mercado de trabalho. É importante a gente lembrar isso, seja na escola, claro, mas seja também em outros locais. A gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você conseguir uma oportunidade de emprego, o acesso às vagas é muito concorrido, então você ter ali uma capacitação de suma importância para, de alguma forma, você sair com o pé na frente, digamos assim, em algum processo seletivo. Mas me surgiu uma dúvida em relação a esse projeto, João, que eu quero perguntar. Sim. O seguinte: essa contratação seria feita pela prefeitura, no caso? Pela prefeitura. Pela prefeitura. E se você fosse em uma escola privada, seria pela escola privada. É importante a gente dizer que esse projeto, além dele estar gerando um rendimento para o aluno, ele vai estar gerando um emprego, uma renda. Não sei se você assistiu a entrevista do presidente Lula ontem, e ele disse que ele quer criar uma bolsa, um programa para os jovens do ensino médio, do 1º ao 3º ano, para que eles tenham uma renda, né? Nessa parte, quando sair, poder fazer o que quiser com o dinheiro, ir para uma faculdade ou comprar algum automóvel. Isso vai de quem tirar o dinheiro da poupança. E a gente quer implementar esse projeto
porque quando o aluno acabar o curso profissionalizante, ele não tem para ir para uma faculdade, só se a nota for aplicada pelo Enem. Diante disso, se a nota dele não for aplicada pelo Enem, ou se ele tirou uma nota baixa, uma nota mínima, ele terá que pagar uma faculdade. E no caso, com essa contratação, ele estaria podendo ajudar na faculdade, pedindo ajuda a um pai, a mãe, ajudar alguém com o dinheirinho dele, né, do estagiário que ele vai ganhar. Eu fui questionado na reunião do Conselho Municipal de Juventude sobre esse projeto. As pessoas acharam que eu queria tirar professores concursados, mas não é assim, é uma ajuda para os professores. E que vai estar ajudando muito mesmo, porque os professores hoje eles não têm um controle, às vezes, em sala de aula. Às vezes são 35 alunos, às vezes são 25, que também é muito. Então você não tem um controle. E às vezes tem um aluno com deficiência que ele precisa de uma atenção melhor, ele acaba não tendo. E esse aprendizado dele vai reduzindo em vez de progredindo, né? Entendi. João, uma outra dúvida que me surgiu em relação a essa questão é a seguinte: eu acho o projeto extremamente importante, mas isso também de alguma forma não entraria, digamos assim, em disputa com aquelas pessoas que estão, por exemplo, fazendo a faculdade de pedagogia, justamente porque existem aqueles estágios, né, justamente para ter aquele contato com os alunos. Isso também já chegou a ser questionado para você. Como que você pensa essa ideia? Então, essa ideia é que, infelizmente, como eu disse, as pessoas que saíram da escola vão fazer o estágio, elas não têm, às vezes não têm dinheiro para fazer um curso, uma faculdade ou uma pós-graduação de pedagogia. Então, ela receberia esse dinheiro, iria fazer a sua faculdade de pedagogia e iria aprimorando, né? No caso, não haveria concorrência com quem faria esse curso essa faculdade de pedagogia, pois, às vezes, uma sala com, como eu disse, com 35 alunos, você não tem um controle, você é professor, e às vezes você precisa mais de um estagiário. Entende? Lá na escola onde que eu estudo, eu faço o curso profissionalizante. Não sou estagiário ainda, mas vou fazer o estágio ano que vem. E às vezes tem turma que tem mais de 2 estagiários, porque é muitas crianças para você ter um autocontrole. Entende? Então não entraria nessa disputa com quem faz pedagogia, e isso foi questionado sim na reunião do CMJ, do Conselho Municipal de Juventude, e eu disse que isso não entraria em disputa. E também, às vezes, a pessoa que ela fez o estágio, vai fazer o estágio, ela só está ali pelo dinheiro, ela não quer se capacitar e ela não quer ir mais além. Mas a questão é que quando você está em um cargo, eu dei até esse exemplo, quando você ocupa um cargo público, como de vereador, você não vai ficar nesse cargo público há mais de 15 anos. Vai passar 2 anos de eleição, 4 anos, você vai querer ser deputado estadual ou deputado federal, enfim. E a pessoa vai se aprimorando. Então, quando ela fez o estágio, acabou o estágio dela remunerado, porque ela foi contratada pela escola, ela vai se aprimorando sobre a atividade e sobre o curso que ela está fazendo, entende? No início, esse estágio não seria não remunerado? Isso, porque o que acontece? Quando você está cursando o ensino médio, do 1º ao 3º ano, você não é pago para fazer esse estágio. Quando você acaba de fazer o estágio, você vai ser pago, porque seria uma questão de lógica, porque caso você fez o 1º ou 3º ano de estágio, e você não foi pago, você não iria continuar fazendo o estágio de graça, entende? Sem ser pago. A partir da sua formatura você receberia Você receberia para você ser estagiário, uma contratação. Então o que a gente quer fazer? A gente quer que as escolas contratem esses alunos. Saia uma lista de contratação, o curso profissionalizante formou mais de 25 alunos. E a gente queria encaminhar esses alunos para as escolas, para ajudar os professores e para ter uma renda extra para esses alunos. Nessa reunião, tinha alguém da Secretaria de Educação? Sim, a Laís Benfica. Ela deu algum posicionamento? Eu pergunto isso justamente porque a partir do momento que você vai ter ali a contratação de um profissional, você vai ter que ter um dinheiro público investido nisso. Sim. E, lógico, né, a Secretaria de Educação, nesse caso, seria responsável por fazer a contratação desses estagiários. Ela chegou a comentar alguma coisa? Qual que foi o posicionamento? Bom, ela chegou a comentar somente da parte do curso pós-pedagogia.
da faculdade de pós-pedagogia. Eu até entrei em contato com ela, perguntei para ela se teria alguma possibilidade dela me informar quais escolas tinham curso profissionalizante. Ela me informou ela disse que acha, né, que é só o Liceu e o Paulo Barbosa, acho que é Paulo Barbosa que ela me disse, se eu não me engano. Ela não disse sobre pagamento e eu acho muito importante esse tema que você abordou, porque isso vai acabar envolvendo a prefeitura e uma folha salarial, né? Então a gente vai ter que levar para frente. Eu estou para marcar uma reunião com a secretária de Educação, Adriana de Paulo, para a gente conversar sobre esse projeto, para ela me dar algumas dicas, para ela falar abertamente sobre isso comigo. Perfeitamente. João, outros temas, vamos lá, a gente sabe que a juventude hoje anseia, lógico, pelo mercado de trabalho, principalmente por conta aí da chegada, principalmente a proximidade ali logo após o ensino médio, a preocupação por arrumar um emprego muito grande, mas a gente sabe que existem outras áreas também importantes na área da juventude. Quais outros projetos estão sendo debatidos e que devem ser discutidos em breve? Bom, a gente montou esse projeto da educação inclusiva, dos estagiários. Eu montei um projeto que é para os adolescentes participarem das políticas públicas da cidade. Hoje nós temos na Câmara Municipal um projeto que se chama Câmara Mirim. Não sei se você já ouviu falar. A Câmara Mirim, ela pega alguns jovens com algumas redações de escolas públicas ou particulares, mas isso é alunos acho que, se eu não me engano, do 6º ao 9º ano, né? Não pega o ensino médio. E eu quero fazer com que os alunos do ensino médio tenham essa oportunidade. Porque eu acho que é mais fácil. Não estou aqui desmerecendo a Câmara Mirim, eu acho muito importante também um jovem que é do 6º ou do 9º ano, 7º, 8º, participar da Câmara Mirim. Aliás, eu participei, né? Eu estava lá quando teve a Câmara Mirim esse ano. Lindos projetos, lindas redações, os alunos com uma mente muito para frente para a cidade petropolitana. E a Câmara de Jovens seria a Câmara da Juventude. Iria trazer os jovens do 1º ao 3º ano do ensino médio, que no caso são jovens mais participativos, jovens que precisam das políticas públicas, porque os jovens que estão no 3º ano é o seu último ano, os jovens que estão no 1º e no 2º já tem que pensar no 3º, né? Então estaria levando política pública para a escola, que é muito importante para eles pensarem isso. Os jovens tanto do 1º, quanto do 2º e quanto do 3º ano, seria a Câmara da Juventude. Trazendo outra pauta para quem está nos acompanhando em casa, mais outros projetos que você já tem debatido, como que está sendo também a participação de forma geral do Conselho justamente sobre essas novas ideias que estão surgindo para de alguma forma trazer a política pública para dentro da juventude petropolitana? Muito colaborativo. O Conselho é muito colaborativo com esse sistema, né, com esses projetos, e é muito importante o Conselho também tá ativo, né? A gente lança os projetos, a gente faz os projetos, a gente tem toda uma ideia, a gente vai lá no Conselho, explica e eles aprovam. Às vezes, sempre tem um controvérsia, né, que às vezes uma pessoa vai contra, a outra vai a favor, só que a gente sempre consegue entrar em consenso e fazer com que esse projeto vá à frente. Nós também temos o projeto do Passe Único, né? Eu morei um tempo em Cabo Frio, sou petropolitano, mas morei um tempo em Cabo Frio. E em Cabo Frio nós tínhamos um projeto que incentivava o jovem a sair de casa. Era um cartãozinho que a prefeitura dava. A prefeitura dava esse cartãozinho e aí a prefeitura pagava a sua passagem para você fazer uma aula de violão, para você fazer uma aula de canto, um esporte, um vôlei, handball. Isso é muito importante. Hoje a gente tem um problema na nossa juventude, que é o aparelho do celular, né? Muitas pessoas reclamam disso. Eu disse há uns 15 minutos atrás que o presidente Lula, quer criar um projeto com que os alunos do 1º ao 3º ano tenham uma bolsa, né, para depois desse projeto, depois do ensino médio, do encerramento do ensino médio, eles tirarem esse dinheiro da poupança para que possam fazer qualquer coisa, uma faculdade, ou tirar um carro, uma moto, isso vai de você. Mas ele disse uma coisa que é verdade também, o celular hoje ele é uma bomba atômica na mão do jovem.
Às vezes o jovem ele fica muito fissurado no celular e aquele mundo do celular ele te começa a mexer com a sua mente, você começa a imaginar coisas erradas e ele começa a te prender e você não consegue mais pensar em mais nada além do celular. Então a gente tem que fazer essas políticas públicas, esse projeto com que o passe único seja aprovado e que a prefeitura ela se responsabilize pelo cartãozinho para que incentive o jovem a ele ir para uma aula de canto, para uma aula de violão, para um esporte que é muito importante. Eu fui usuário desse cartão em Cabo Frio, eu fazia aula de violão e é um projeto muito bom. Você via jovens na rua, uma sala de aula de violão muito lotada, sabe? Hoje você não vê mais isso. Hoje é muito difícil, então a gente quer fazer com que isso volte, com que a juventude vá para a rua, faça sua caminhada, faça seu esporte, vá para sua aula de música, para sua aula de canto. E é isso, sabe? Como que está sendo a elaboração desse projeto, João? Pergunto, pelo simples fato do seguinte, quando você fala sobre o bilhete, e aí a prefeitura, nesse caso, faz, né, concede esse valor, digamos assim, eu queria entender como que funcionaria. Ele recebe pela quantidade de aula, precisa comprovar que faz, por exemplo, a aula de violão em determinados dias, e analisando o cenário petropolitano hoje, como que você, de alguma forma, pensa em adaptar isso para Petrópolis, visto a crise do transporte que a gente tem na cidade, com o subsídio da prefeitura para as empresas não conseguindo se manter, isso de alguma forma também aumentaria ali a folha salarial os custos, né, da prefeitura. Exatamente. Com esse projeto, a gente está tentando fazer uma articulação, né? Graças a Deus a gente tem o Jean, que é o nosso coordenador de juventude, então ele consegue articular isso para a gente. O projeto Bilhete Único, você teria que comprovar que você está fazendo essas aulas. É muito triste a gente dizer isso, mas tem jovens que vão pegar esse cartão e não vão usar para fazer uma aula de violão ou uma aula de música ou um esporte. Irão usar para fazer outras coisas. Pode ser coisas erradas ou para sair, mas ele teria que comprovar que ele está usando esse cartão, né, certo? E a prefeitura teria que fazer uma articulação, no caso com as empresas de ônibus. A gente vê o transporte público hoje, infelizmente ele é precário, mas é um modo da gente pensar mais sobre isso. O projeto está sendo elaborado, ele ainda está para ser concluído, a gente está discutindo isso. O projeto do bilhete único e a gente quer essa articulação. A gente está articulando com o Jean, que é pelo poder público, que ele vai ajudar a gente nessa articulação, para que os jovens ele possa se beneficiar do seu esporte ou da sua arte. Perfeito. João, a gente está aqui finalizando a nossa entrevista. Algum outro projeto importante que talvez você não tenha comentado? Um convite que você quer fazer para os jovens petropolitanos que estão nos acompanhando para participarem como ouvintes do Conselho e também até sugerirem novas ideias, novos pensamentos? Bom, é bem importante os membros do Conselho Municipal de Juventude eles elaborarem ideias para a nossa juventude petropolitana. Dito isso, são só esses projetos. Eu tenho alguns eventos aqui para falar que a gente fez para a juventude e é sobre isso. A gente lançar projetos para a juventude usufruir desses projetos, para ir para uma praça fazer um esporte, para ir para uma aula de música, para uma aula de canto, para ter estágio, trabalho, renda e seguir. E os adolescentes mesmos fazerem políticas públicas para eles. Perfeito. João, quer finalizar? Para a gente poder finalizar, você quer falar então sobre a questão dos eventos? Sim, pode ser. Pode concluir então, por favor. Que é importante. Nós tivemos vários eventos esse ano, no mês da juventude, não só no mês da juventude, mas como também no ano inteiro. Eu vou citar algum deles aqui. Ano passado nós tivemos uma tragédia na cidade, infelizmente. Não podemos concluir muitos projetos, muitos eventos por conta desta tragédia. Mas no dia 13 de agosto de 2022, nós fizemos um desafio da juventude em parceria com a Estácio, que os jovens se inscreveram pelo Google Formulário
e compareceram até Estácio para fazer projetos, para fazer atividades, teve medalha, entrega de certificado, muito maneiro, houve uma colaboração muito importante da juventude. Esse foi um projeto muito bem elaborado pelo Conselho e pela Coordenadoria de Juventude. Nós também temos outros projetos que foi feito dia 27 de janeiro, nesse ano. A gente levou a nossa juventude na pré-bienal da Uni, que é uma exposição de arte, de culturas para a nossa juventude. Essa foi a pré-bienal e a gente também teve a Bienal. A Bienal da Uni, ela foi muito maneira, muito legal. A gente levou a nossa juventude petropolitana, eles gostaram muito, tiveram arte, livro, compraram um monte de livros, foi muito legal. E a gente chega aqui no mês da juventude, que é em agosto, que é muito importante a gente falar sobre esse mês, que a gente propôs muitas atividades. Dia 11 de agosto a gente fez atividade, uma aula pública na Praça da Liberdade. Os desafios da juventude, quais desafios a juventude enfrenta na atualidade de hoje, na nossa cidade petropolitana. Nesse dia da aula pública eu falei sobre a dificuldade que os jovens dos distritos da Posse, de Pedro do Rio e de Itaipava têm da política pública chegar neles. Eu fui correspondido, as políticas públicas chegaram a esses distritos. Eu era um ouvinte do Conselho Municipal, fui até essa aula pública para dar essa opinião. No dia 12 de agosto, nós fomos em uma ação que teve dos 50 anos do hip hop, uma cultura muito antiga da nossa cidade, muito importante para a nossa juventude. Saber mais da cultura hip hop. Nós temos várias culturas e a cultura hip hop é uma delas, e nós precisamos que a juventude participe delas. Não só da cultura hip hop, mas como da cultura afro-africana e entre outras. Nós tivemos também, entre os dias 22 e 23, uma palestra sobre o combate ao racismo. Uma palestra muito importante sobre como é que os jovens negros devem se defender nesses tipos de crimes. Nós temos hoje vários membros da cidade. Nós temos o Felipe, que ele é coordenador do COPIR, né, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos o Disque Racismo. Então, a gente vai nas escolas, falamos do combate ao racismo para falar sobre isso, para falar de como o jovem negro pode se defender de um crime desse. Nos dias 24 de agosto foi a palestra que eu te falei, na palestra no Colégio Bonifácio, que falava sobre os desafios da juventude também e o seu emprego, renda e trabalho. Foi nessa palestra que eu incentivei aos jovens a participar das políticas públicas dessa cidade. Eu lembro até hoje da minha fala, eu falei que eu sei que a política, às vezes você participar da política é muito chato, é muito discurso, é muita palestra. Eu sou jovem, eu sei disso, mas é importante pra gente, porque caso você seja uma mulher, uma menina, adolescente, sofra algum tipo de abuso, de assédio, você precisa saber a quem recorrer, ao CRAM, ao CONDIM. Nós também falamos com adolescentes que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, de quem eles devem procurar após sofrer um preconceito. Hoje nós sabemos que Petrópolis ela é uma cidade muito preconceituosa nesse nível. Então a gente foi lá para dar essa palestra sobre os direitos da juventude, sobre as dificuldades, sobre emprego, trabalho e renda. E foi isso. Foi uma participação muito especial com a nossa juventude. E para terminar, a gente teve uma corrida da juventude, uma caminhada. Nós tivemos mais de 100 jovens participando, foi incrível, foi maravilhoso. Eu achei que não teria jovens do distrito da Posse, de Itaipava e de Pedro do Rio. Só que teve, a gente conseguiu levar essas políticas públicas, a gente conseguiu fazer com que os jovens participassem das nossas atividades. Estamos encerrando já por aqui, posso só dar o último recado? Eu queria falar com você, jovem, estudante, petropolitano, da nossa cidade. Continue lutando pelos seus direitos, continue lutando pela sua cadeira na política, porque é muito importante você saber das suas políticas públicas, de você entrar na política pública, para você defender os seus direitos. E se vocês acham que não tem pessoas defendendo esses direitos, tem a Coordenadoria de Juventude com o Jean, e tem o Conselho Municipal de Juventude, que está sob a minha nova gestão,
João Pedro Fraga, né? O Conselho Municipal de Juventude. Eu fico muito feliz de ter participado dessa entrevista e não poderia deixar de encerrar sem falar de um líder da juventude petropolitana que trouxe a primeira universidade federal para a nossa cidade, trouxe o Cefet e trouxe o vestibular social com mais de 200 bolsas. O prefeito Rubens Bom Tempo, ele colabora muito, não só com o conselho, mas com a nossa juventude. Ele nos escuta, ele participa de vários projetos com a gente, de vários eventos. Então eu não poderia citar esse líder do campo popular da nossa juventude. Queria agradecer ao TVC por estar dando essa oportunidade para um jovem petropolitano e que isso se repita várias vezes, que não só venha eu, venha outros jovens petropolitanos. E é isso aí. Tá certo. João, obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a juventude e também os anseios desse público aqui em Petrópolis. Obrigado. Para você que está em casa nos acompanhando, é importante ficar atento, entendeu, a todos esses processos, todos esses projetos. E é claro, você que é jovem, participe da política, se informe, tenha conhecimento, porque é por meio dele que você pode cobrar os seus direitos e, é claro, também exercer os seus deveres. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela companhia de sempre. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal